E o tema que eu dei para a palavra de hoje é sobre jornada. E nessa paraxá dessa semana nós vamos ver a jornada de Jacó, né? Um pouco da jornada de Jacó. E eu queria que você parasse e pensasse por um minuto como que vai a sua jornada. Como é que tem sido a sua caminhada? Nós vamos começar aqui no capítulo 28, vamos ler do verso 10 ao 15. Esteja atento à leitura, nós vamos estar fazendo aqui 2 ou 3 leituras. Todo mundo abriu a sua Bíblia? Gênesis 28, versículo 10 ao 15 vai dizer o seguinte: E Jacó saiu de Berseba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e o seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé perto dele e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Os seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu o guardarei aonde for e trarei você de volta a essa terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que eu prometi a você. O final da paraxá anterior, ela fala que Isaque mandou que Jacó fosse até a família da mãe de Jacó, né, lá de Rebeca, para lá ele buscar uma esposa. E aqui começa o capítulo dizendo que ali no meio da jornada de Jacó ele parou e ele descansou. E é interessante que logo que ele se deita, o Senhor dá um sonho para ele. Nesse sonho ele vê, né, os anjos subindo e descendo por uma escada e a escada toca o solo. Pensa comigo, Jacó estava indo para uma coisa que, primeiro, ele vinha de uma situação muito difícil. Ele tinha acabado de passar por problemas com o irmão dele não estava satisfeito com ele. E agora o pai dele manda ele sair de casa e fala: vai lá na casa do seu tio. Vai lá na casa dele, que lá que você vai buscar a esposa. E aí ele está pelo caminho. Jacó sabia das experiências que o pai dele tinha com Deus. Jacó conhecia Deus através da vida do pai dele. E agora Jacó vai ter a sua própria jornada. E ali naquele momento ele vê uma escada. E é interessante porque essa escada, ela não aparece do meio do céu para cima. A escada toca o solo. Ela toca o solo. Ou seja, nós podemos entender que aqueles anjos subiam e desciam e eles poderiam tocar o solo, eles poderiam descer. E imediatamente o próprio Senhor Yeshua está ali, ao lado de Jacó. E eu quero falar para você nessa noite que talvez você ache que está sozinho, mas existe uma escada que vem do céu até o solo. E todos os dias, por essa escada descem anjos do Senhor. E o próprio Senhor Yeshua desce, porque a palavra diz, lá no livro de Salmos, capítulo 34, verso 7, você não precisa abrir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Naquele momento, Jacó, ele teve uma visão do que a vida dele poderia ser. Ele poderia se sentir sozinho, mas ele poderia agarrar aquela visão e falar: eu não estou mais sozinho. Eu achei que eu estava sozinho, mas essa escada ela traz os anjos do Senhor e ela trouxe o próprio Senhor para perto de mim. E naquele instante ele recebe uma palavra de Deus confirmando a promessa. A promessa que foi dada para o seu avô, a promessa que foi dada para o seu pai, e agora Deus quer estender a promessa para Jacó também.
E naquele momento, ele treme, ele teme. E quando ele acorda, ele fala: meu Deus, isso aqui não é qualquer lugar. Essa visão que eu tive não foi qualquer coisa. Aqui só pode ser a casa de Deus, porque o Senhor está neste lugar. Então Jacó estava numa trajetória, ele estava num caminho, assim como nós estamos no caminho. Nós ainda não chegamos ao fim, nós ainda não cumprimos o nosso propósito. E logo ali o Senhor já se manifesta para ele. Logo ali o Senhor mostra para ele: olha, você pode optar em se sentir sozinho ou não, mas eu estou mostrando para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus, Ele não está lá no alto, no céu, que você não possa percebê-lo. O Senhor está no meio de nós. Foi através do sacrifício do Filho dele, de Jesus, que o Espírito Santo depois pôde descer. E esse Espírito Santo, ele fica 24 horas ao nosso redor. E quem é o Espírito Santo? Além do que o próprio Pai conosco. E muitas vezes nós podemos saber que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, fala que está ao nosso redor. Dá uma palavra para nós. Então Jacó, daquele momento em diante, ele começa na vida dele a ter um temor. Não porque o pai dele falou para ele, mas porque ele mesmo começou a experimentar a Deus sobre a vida dele. Naquele momento ele levanta um altar ao Senhor e ali ele adora. E nós também, todos os dias da nossa jornada, nós precisamos de estar mantendo o nosso altar que levantamos ao Senhor ali, no mesmo lugar. Não podemos tirá-lo do lugar onde um dia nós colocamos. Se um dia você aceitou Jesus como Salvador e o adorou, mantenha o seu altar onde ele está. Nós não estamos sozinhos aqui. E ali ele consegue ver literalmente com os próprios olhos que o Senhor Jesus estava com ele. Mas pastora, eu não vi Jesus. Eu nem tive um sonho, pastora. Então eu quero pedir a você o seguinte: clame ao Senhor para abrir a sua visão espiritual. Então eu vou ver anjo, pastora. Talvez não. Mas você vai olhar para o lado e vai ver que tem um irmão te abençoando. Você vai olhar para o lado e vai ver que tem alguém estendendo a mão para você. E aqui nós vamos ver Jesus atuando na nossa vida através da vida das outras pessoas. E aí você vai ver Jesus sim. Nós precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, independente da circunstância que a gente passa. E eu quero te perguntar uma coisa: será que as pessoas também têm visto Jesus através da sua vida, abençoando a vida delas? Porque a gente também não pode circular somente sobre o nosso próprio umbigo. Uma hora eu estou sendo ajudada, mas a outra hora eu estou ajudando. Tem que ser assim. E então também, como Jacó, nós vamos ver Jesus. E as pessoas vão ver Jesus sim. Elas vão ver na nossa vida a semelhança do Filho de Deus. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. Vamos ler agora do mesmo capítulo 28, os versos 20 a 22. Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual eu viajo, der-me pão para comer e roupas para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz, então Adonai será meu Deus, e esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti com fidelidade 1/10. A partir de tudo que Jacó viu ali, o Senhor falou para ele: olha, eu serei contigo. Eu não vou largar você enquanto eu não cumprir tudo que eu estou te falando. Eu não vou te deixar. E Jacó começa ali a ter um relacionamento com o Senhor e ele se propõe a algo. E é muito interessante porque Jacó fala: se Deus. Só que o se Deus, na verdade, ele poderia ser colocado assim: sim, Deus, e não se Deus. Porque tudo o que Deus fala,
Ele faz. Porque Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Mas Jacó, em contraproposta ao que Deus disse, também fala algo. Ele diz que ele também vai fazer alguma coisa. E aqui ele fala sobre dízimo. E eu posso falar de dízimo também, mas eu quero falar de outras coisas primeiro. Toda vez que a gente passa por uma situação na nossa vida difícil, nós falamos um sim para Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, Senhor, eu vou fazer isso. Deus faz. Amanhã você esquece e não faz a sua parte. Quando você precisa de algo de Deus, uma bênção, uma vitória, uma resposta, você propõe algo para o Senhor, Deus faz. Amanhã você esquece e não faz. Isso é muito sério, porque a palavra do servo de Deus, ela tem que ser sim, sim, não, não. Então toda vez que nós abrimos a nossa boca e dizemos para Deus ou para outra pessoa que vamos fazer algo, nós temos que fazer. A não ser que algo trágico, algo que te impossibilite completamente de cumprir a sua parte aconteça, você está em obrigação com Deus, você está em obrigação com outras pessoas. Porque aqueles que falham com suas palavras são como qualquer outro que não conhece a Deus. E é nisso que o crente também tem que ser diferente. Se você deu uma palavra, você cumpra a sua palavra. Nós precisamos ser pessoas de palavra. É necessário que quando alguém olhar para você e você se comprometeu a algo, a pessoa já vira e fala assim: fulano é tranquilo, eu não preciso nem me preocupar. E infelizmente, às vezes, no mundo cristão, as pessoas se comprometem e não fazem o que se comprometeram e só dão dor de cabeça. Tanto para as outras pessoas quanto para Deus, porque além de não cumprirem a sua parte, elas ainda reclamam com Deus quando as coisas começam a dar errado. Então é uma dor de cabeça para Deus e uma dor de cabeça para o outro também. Nós precisamos aprender a ser pessoas de palavra. E quanto ao dízimo, dízimo é uma das coisas que o servo do Senhor tem que fazer. Está na palavra dele. Não dá dízimo quem não tem renda, não dá dízimo quem não recebe nada. E aí eu pensando lá em casa, eu fiquei lembrando de uma coisa muito inteligente que às vezes a gente esquece de fazer. Você ensina o seu filho a dar dízimo? Porque se toda vez que você separa o seu dízimo, você reclama, você murmura, ai meu Deus, ai aqui o dízimo, né? Deixa eu guardar aqui que hoje tem que levar para a igreja. Como que o seu filho vai crescer com fidelidade com o Senhor? Agora o seu filho, ele recebe você dá uma mesada para ele, você ensinou para ele que ele tem que dar dízimo? Ah, pastora, mas eu já dei do meu salário, eu estou tirando do meu salário para ele. Mas quando foi para o seu filho, virou renda ou não virou? Ele recebeu algo. Porque se a gente for trabalhar com a teoria de que o meu patrão deu dízimo, então eu não preciso dar dízimo, e o meu filho não precisa dar dízimo, misericórdia para nós. Porque nós vamos achar que a gente não tem obrigação de fazer nada. Então, o nosso filho, ele precisa ver em nós um prazer de dar dízimo ao Senhor. Um prazer de estudar a palavra de Deus. Não é pegar assim e chamar o filho, a filha, ô fulano, vem cá, né? Vamos ler a Bíblia. Isso não é prazer, não. Isso é tumulto na cabeça do seu filho. Você está colocando para ele o seguinte: tem que ler, né, meu filho? Vamos ler. Não. Você tem que chamar o seu filho e falar: meu filho, vamos estudar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela traz para nós a verdade, nos ensina a viver na presença do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, qual que tem sido o nosso testemunho para os nossos filhos? Ah, não tenho filho, pastora. Não, mas você tem marido, você tem esposa, você tem colega de trabalho, você tem mãe, pai. Você não é sozinho no mundo não, porque no mínimo aqui tem mais várias pessoas além de você. Algum contato você tem. Você tem contato com a humanidade. Qual que tem sido o nosso testemunho? Quando a gente está no meio de uma luta, de uma dificuldade, as pessoas têm olhado para nós e nós temos clamado: eu estou orando, estou orando.
E aí você se compromete com Deus e algo, aí a pessoa olha para você quando Deus dá o livramento e vê você vendo do mesmo jeitinho. Qual é esse testemunho que nós temos dado? O sim de Deus, ele é fiel. Isso não tem assim, não tem questionamento, não há dúvidas. Mas o nosso, ele é muito questionável. E é questionável porque Satanás olha e fala, lá vai ele falar de novo que vai fazer alguma coisa que não vai dar conta de fazer. Toma muito cuidado, irmão, com o que você anda falando que vai fazer. Porque você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Precisamos cumprir a nossa parte. Porque o Senhor, Ele ouve a nossa palavra. E a nossa palavra é ouvida também pelos demônios. E quando nós deixamos de cumprir, há uma legalidade na nossa palavra. E depois nós vamos reclamar. Nós vamos murmurar que as coisas estão ruins. Então, se você tem se comprometido com o Senhor, com outros irmãos, de fazer algo, faça. Se você está falho no seu dízimo, volte a ser fiel ao Senhor, corrija. Se você está falho no seu devocional com Deus, na sua oração, na sua leitura, se até ontem você estava dando um péssimo testemunho para o seu filho do que é um servo de Deus dentro de casa, muda hoje. Nós temos deixado uma herança para os nossos filhos, e essa herança tem que ser uma herança de salvação e não de perdição. Amanhã não adianta a gente reclamar que meu filho isso, meu filho aquilo, se a gente não fez a nossa parte. Porque quando nós fazemos, não há o que falar. Mas e quando a gente sabe que não fez? E cada um sabe aonde que anda devendo. Cada um sabe a palavra que deu e que não fez. A verdade é essa. Vamos continuar a nossa leitura. E agora a gente vai passar para um trecho onde Jacó chega no local onde o pai dele determinou para ele ir. Vamos passar para o capítulo 29. Vamos ler aqui do verso 18 até o 30. Jacó apaixonou-se por Raquel e disse: trabalharei para você durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você que a qualquer outro. Permaneça comigo. Então Jacó trabalhou durante 7 anos por Raquel. E isso lhe pareceu apenas uns poucos dias para ele, pois estava muito apaixonado por ela. Jacó disse a Labão: dê-me minha mulher, pois o tempo foi cumprido para que eu passe a viver com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À tarde, levou Léia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e ele dormiu com ela. Labão também deu sua escrava Zilpa, a sua filha Léia, como sua escrava. Pela manhã, Jacó viu que estava com Léia e disse a Labão: que coisa é essa que você fez comigo? Acaso eu não trabalhei para você por causa de Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: em nossa região não é assim que se faz, dar a filha mais nova antes da primogênita. Termine a semana de casamento com esta, e nós daremos também a você a outra em troca do trabalho que realizará para mim nos próximos 7 anos. Jacó concordou com isso, terminou a semana, e Labão deu-lhe sua filha Raquel por mulher. Labão também deu a sua filha Raquel à escrava Bila. Por isso não só Jacó deitou-se com Raquel, como também amou mais Raquel que Léia. Então ele serviu a Labão outros 7 anos. Jacó chegou lá, conheceu a Raquel. Raquel foi lá, levou a notícia para o pai dela, falou: pai, tem um rapaz lá que falou que é meu primo. Ele é filho da sua irmã. E aí Labão escuta aquilo tudo e vai lá, busca Jacó, e a palavra diz que ele ficou ali na casa do Labão e ele o aceitou realmente como seu sobrinho, reconheceu ali a parentela. E Jacó se apaixonou por Raquel. E é muito interessante porque agora que vão começar as coisas, né, a apertarem para o lado de Jacó. Outro dia eu estava escutando uma outra paraxá, e o rabino falava assim: a vida de Isaac foi uma vida tranquila. Se você parar para olhar, uma paraxá praticamente fala sobre Isaac. Agora o Jacó é uma novela, é um drama, porque aquele homem ele passa tanta coisa.
Acontece tanta coisa na vida dele, que é o contrário do pai dele, assim, é uma agitação total. E é realmente assim, a partir do momento que ele chega no lugar da bênção, primeiro ele tem tribulação. Olha que interessante, ele chegou. Já viu aquelas plaquinhas assim, você chegou? Aí estava lá assim, ó, com uma setinha, você chegou. Ele olhou para Raquel, se apaixonou, falou, beleza, resolvi o problema do meu pai. Arrumei uma esposa do povo de Israel, tá tranquilo? Chegou lá, aí foi conhecer o tio sogro dele, né? E aí começa a maratona de Jacó para se casar. E aí acontece o seguinte, existe uma coisa na nossa vida que chama-se histórico espiritual. Já ouviu falar? Então, lá na escola, a gente tem boletim histórico escolar, né? Lá registra as notas e tal, né? A gente vai lá, busca lá no final do ano, quando você vai mudar de escola, você pede o histórico escolar. Aí para todo mundo, né? Servo do Senhor, não. Existe o nosso histórico espiritual. Jacó, ele chegou, né, no lugar da bênção, a noiva da bênção, mas só que aconteceu umas coisinhas, né, antes dele ir para lá, ele andou fazendo umas coisas e tal. E, como eu disse, né, quando a gente dá brecha, Deus vê, mas Satanás também vê. E aí, quando ele foi para se casar, ele trabalhou 7 anos, para ele aquilo ali foi nada. Ele olhava para a noiva dele todo dia, eu vou casar com você, é você, eu e você, daqui a pouco, está chegando. E trabalhou, passou 7 anos, a Bíblia fala que para ele aquilo ali foi suave, eu estou tranquila, estou aqui, já cheguei no lugar, minha noiva está ali, estou trabalhando, é só passar o tempo. Mas não, foi não. Passou o tempo e o que acontece com Jacó? Jacó é enganado. Foi enganado. Os outros 7, foi a palavra. Ele falou para o sogro dele que ele ia trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou. Lá atrás, ele pode ter agido muito mal com o irmão dele. Deus não precisava disso. A palavra já tinha sido dada. Deus não precisa da nossa ajuda. Né? Ontem mesmo o Sr. João falou isso lá na casa do Sr. Djalma. Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa, é verdade. Mas nessas coisas ruins que às vezes a gente faz, achando que porque o resultado deu certo, está tudo muito bom, porque o resultado deu certo, né? Deu certo. Jacó conseguiu lá a bênção da primogenitura. E aquilo passou, né? E olha que o tempo passou, né? Porque pensa bem, ele foi embora, passou 7 anos, 7 anos, no mínimo, depois, ele começou a sentir as consequências das coisas que ele tinha feito lá atrás. Mas Deus pegou esse período do Jacó, o de perseverar e o depois de manter a sua palavra, para trabalhar o caráter dele. E Jacó, como tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor, ele já não era mais o mesmo, ele já tinha começado a mudar já. Ele aceitou, ele continuou ali, ele trabalhou 7, depois ele trabalhou mais 7, e permitiu que Deus estivesse ali, fazendo a parte dele, mas Jacó tinha que fazer também a sua parte, ele tinha que passar pela consequência, mas passar de uma forma de crente, né? Uma forma realmente que o Senhor espera de nós, porque essas coisas, elas ficam no nosso histórico espiritual, não adianta. E se naquele momento ali, de ser, né, enganado, como ele lá atrás tinha passado por a situação com o irmão dele, se ele estivesse revoltado, talvez Deus tivesse mudado completamente a história, talvez não fosse mais Jacó, mas Jacó aceitou a correção do Senhor ali, através da vida do tio dele. O tio dele, como eu disse, via que estava resolvendo uma necessidade dele, ele casou a Léa primeiro, porque a Léa era mais velha. Mas o Jacó aceitou como, é isso aí, então eu vou fazer. Eu vou passar, mas eu vou passar com decência. Eu vou passar de forma correta. Porque é assim que a gente precisa passar a nossa vida. Seja em luta, porque nós temos lutas. Às vezes nós temos lutas que talvez nós não merecêssemos ter.
Mas nós estamos passando por ela, e essas lutas são chamadas de provações. Não para a gente ser reprovado, mas para a gente ser aprovado pelo Senhor, porque o Senhor permite que essas lutas venham. E a gente tem o que a gente chama de juízo, que são as consequências. Mas tudo depende de nós. Tudo depende da forma como nós nos dispomos a passar as nossas situações na presença do Senhor. E como não bastasse, né, após os 7, vamos dizer que no final das contas, ele trabalhou 14 anos por Raquel, né? Porque os 7 primeiros foi pela Raquel e o segundo de novo. Ele falou, tá bom, final das contas foi 14 por Raquel. A Léia, ela veio de brinde, porque o sogro aproveitou a oportunidade. Quando ele quer ir embora, quando ele começa a querer voltar para sua família, porque a palavra do pai dele foi, você vai lá e volta, você não fica lá não, vai buscar sua esposa e volta. Aí começam as contendas entre ele e Labão, e ali ele trabalha mais 6 anos para montar o seu patrimônio, porque durante todo o tempo, e é muito interessante porque a postura de Jacó, mediante as adversidades, fez com que através da vida dele, Deus abençoasse Labão. Então talvez no meio da nossa adversidade, a nossa postura vai abençoar outras pessoas. Pastora, mas eu estou sendo só privada de tudo que eu tenho. Eu estou sendo arrancada do meu lugar. Talvez hoje você esteja produzindo patrimônio para Labão, mas a sua hora também vai chegar. Porque Deus está com você. Deus, se você está tendo uma postura de servo e de serva do Senhor, para nós também há algo reservado da parte de Deus. Nós não vamos somente ficar produzindo para as outras pessoas. O Senhor também vai dar a nossa parte. Há uma recompensa também para o servo e a serva do Senhor. E então ali ele trabalha mais 6 anos para montar o seu patrimônio e literalmente levando várias pernadas do sogro dele. Cada vez que ele se propunha, olha, eu vou ficar com esses dessa cor e o senhor vai ficar com esses. O sogro dele fazia lá uma confusão com ele e tirava tudo que ele tinha. Mas nessa hora, e aí vem a outra fase, né, da vida de Jacó, enquanto ele teve com Labão, que foi a fase do sobrenatural. Ele teve a fase da perseverança, depois ele teve a fase de cumprir a palavra dada, e aí vai vir a parte do sobrenatural, que é onde Labão tira todas as possibilidades das ovelhas que Jacó queria ter, estarem com Jacó. Aí Jacó pega lá aquelas varinhas, gente, por favor, pega a varinha e fazer risco na varinha. E colocar em frente o gado ali, né, as ovelhas se reproduzindo. Você acha que foi isso mesmo? A varinha? Aí a ovelhinha olhou, olha a vara listrada, estou com vontade de ter filho listrado. Está parecendo aquela história assim, ai, estou com desejo de comer melão com, sei lá, uma coisa bem esquisita, né? Com couve. Olha, dá melão com couve para ela, senão o filho dela vai nascer com cara de melão com couve. Era assim? A ovelha olhava, ó, listrada, ó, neném, só listrado. Não tem isso não, gente, pelo amor de Deus. É a ousadia. É onde o comum, aquele que não crê, olha e fala, que ridícula. Aí você fala, olha e fala, é bênção. Deus vai fazer. Jacó creu que aqueles gravetinhos ali, Deus ia fazer ali, como é que ia ser? Deus, ele não sabia não. Mas Deus ia fazer. Ele creu no sobrenatural. Ele creu que aquele que ele viu lá, no dia do sonho, né? Ele estava ainda com o pé tocando solo. E estava ali do ladinho de Jacó. E é ele que ia fazer. E assim foi, porque o próprio Senhor mostrou depois para Jacó e falou para ele, olha Jacó, na hora lá da reprodução, elas estavam cruzando com animais listrados. Aí Jacó deve ter pensado, como assim? Pois é, mas foi Deus que falou. Então se Deus quer fazer sair ovelha listrada da ovelha branca, é Ele que manda. A natureza obedece a Deus e assim vai ser, assim vai acontecer. Então nesses 20 anos em que Jacó passou ali,
todas essas situações, ele teve a oportunidade de experimentar Deus sendo fiel a ele, em qualquer circunstância, e ele foi muito prejudicado. Você imagina o seguinte, o Labão mudou o salário dele 10 vezes. Vocês acham que ele queria 2 esposas? Ele queria Raquel, ele só queria Raquel. Ele saiu de lá com 2. Ele não queria 2, ele queria Raquel. Então tudo isso ele teve que começar a administrar. Meu Deus, queria uma mulher, tem 2. Senhor, agora eu recebo tanto. Nossa, mudou meu salário de novo, mudou de novo. Vocês acham que mudou o salário e foi para mais? Senão ele não ia falar, né, que mudou 10 vezes. Ia falar, glória a Deus, 10 reajustes. Não foi não. Foi não, toda vez que morria um bichinho lá no meio do deserto lá, chegava faltando, e aí como é que vai fazer? Morreu, dá seu jeito. Jacó tinha que dar conta. E tinha que pagar pelos animais que ele perdia. Mas quando ele saiu de lá, que o Senhor virou para ele e falou, vai embora, já deu sua hora. Jacó não tinha nada a dever. Nada. Ele não tinha nada a dever. O sogro dele vai falar o quê? Não tinha nada a dever. Ele ficou lá resmungando, ficou reclamando, falou mal de Jacó. Mas até para encontrar com Jacó, Deus virou para Labão e falou, você toma cuidado, hein? O que vai sair da tua boca? Porque aquele lá é meu. Você toma cuidado. Aí Labão já chegou com aquele sorrisinho amarelo. Ei, Jacó, como é que é, né? Pois é, eu vim aqui, eu ia te quebrar, mas o seu Deus falou para mim que eu não posso. Então eu vim aqui do mesmo jeito, né? E aí, quem quer que seja, pessoa, potestade, principado, vai ter que se prostrar perante o seu Deus. Vai ter que se prostrar. Porque no final das contas, quando sentou Labão e Jacó para ceiar, e fizeram ali um acordo, Labão teve que escutar, que era no nome do Deus do pai Abraão, do Isaac e agora do de Jacó. Ele ouviu, ele não somente ouviu, mas ele também teve experiências com o Deus de Jacó, até sem querer. Ele foi avisado. E naquele momento que eles fizeram ali aquele acordo de paz, né? Porque foi um acordo de paz, né? E Jacó falou para ele, fez ali, levantou um altar, um testemunho diante do meu Deus. E quando o Labão fala lá do Deus dele, Jacó fala, não, do seu não, do meu. Não falou amém para o Deus de Labão, não, falou amém para o Deus de Israel. E aí Labão nem brigou com ele, né? Eu vou falar mais o quê? Não vou ficar quieto, que é melhor. É melhor porque eu já vi tanta coisa aqui, já vi esse homem ser honrado, ser abençoado, prosperar de forma sobrenatural, Deus cuidar dele. E o próprio Deus dele falar comigo, então tá bom, amém. E ele volta para a casa dele. E um último trecho que eu quero ler para nós encerrarmos, está lá no capítulo 31, versículos 11 e 12. É um trechinho que fala sobre o sonho onde o Senhor revela para Jacó a respeito de como foi que aquelas crias saíram listradas, né, lá do rebanho lá. Então no sonho o anjo de Deus me disse, Jacó, e respondi, aqui estou. Ele continuou, erga os olhos agora e veja, todos os bodes que estão procriando com as fêmeas são listrados, pintados e malhados, pois vejo tudo que Labão fez com você. E eu quero deixar para você uma palavra nessa noite que é a seguinte, erga os olhos e veja. Erga os olhos e veja Deus fazendo sobrenatural sobre a sua vida. Erga os olhos para o alto e veja Deus manifestando na sua vida. Porque o Senhor todos os dias também está caminhando conosco. E assim como lá Jacó tinha uma palavra de voltar para a casa do pai dele, nós também temos uma palavra de voltar para a casa do nosso pai.
Então erga os olhos e veja, durante a sua jornada aqui na terra, erga os olhos para o céu e veja o Senhor operando na sua vida, o Senhor te sustentando, o Senhor provendo, o Senhor te guiando, te livrando, te ajudando a passar por toda consequência, buscando vitória, por luta, seja lá o que for que você tem passado no seu caminho, mas erga os olhos e veja que o Senhor está movendo em favor da sua vida.